Boa tarde a todos. Aqui é o canal Tratamento de Efluentes, com mais um vídeo sobre este assunto tão importante que é o tratamento de efluentes industriais. Inicialmente eu gostaria de justificar que eu estive ausente do canal e dos vídeos por alguns dias, devido a um enfrentamento de um problema de saúde que eu acabei tendo. Fui acometido por uma encefalite viral e graças a Deus consegui sair dessa bem, apesar de ficar 13 dias hospitalizado, né, no hospital e passado por um tratamento bem rigoroso e bem desgastante, mas graças a Deus estou me recuperando bem e nos próximos dias já estarei novamente de volta 100% ativo. Estou aqui só terminando a minha recuperação, o meu reforço da minha imunidade para voltar novamente ativo. Mas hoje a gente quer falar sobre um assunto muito importante. No último vídeo eu comentei sobre a questão do pH, né? Como fazer as medições de pH usando ou a fita de pH ou então o pHmetro, né? E as vantagens e desvantagens de cada um. Hoje eu gostaria de falar sobre um outro assunto que é o acerto ou o ajuste de pH. Como é que nós podemos fazer esse ajuste de pH ou acerto de pH numa estação de tratamento de efluentes industriais? Muito bem, a gente sabe que o acerto de pH ou ajuste de pH é uma etapa fundamental no tratamento de efluentes. Algumas reações químicas, tanto de neutralização, como de precipitação, como de oxidação ou redução, elas só ocorrem num pH específico, né? Então eu preciso ter um acerto do pH do meu efluente se ele não estiver naquele pH específico. Além disso, sempre que eu for descartar ou reusar um efluente, eu preciso estar num pH próximo à neutralidade. Nós sabemos que os seres vivos, né, o equilíbrio dos seres vivos nos corpos receptores, ele está numa faixa muito estreita de pH, que varia entre 6 mais ou menos a 9. Então é muito importante que ao fazer o descarte ou o reuso do meu efluente, eu esteja com o pH do efluente nesta faixa aí. Além disso, se eu tiver como complemento ao meu tratamento físico-químico um processo de tratamento biológico, fatalmente eu preciso também ter o efluente com um pH ajustado, né? Porque os processos biológicos eles também ocorrem em faixas muito estreitas de pH. Muito bem, então nós podemos ter duas possibilidades de acerto de pH. Uma delas seria alcalinizar o meio, ou seja, o meu efluente ele está num pH baixo e eu preciso subir o pH, né? Ou eu preciso acidificar o meio. O meu efluente está num pH alto e eu preciso baixar esse pH. Lembrando sempre que 7 é a faixa neutra, acima de 7 é alcalina e abaixo de 7 ela é ácida. Ok? Muito bem, como é que a gente faz então este acerto de pH? No caso, se eu quiser fazer o aumento, a alcalinização do pH do meio, basicamente eu tenho duas possibilidades de fazer. Uma delas é usando hidróxidos, que são bases, né? Principalmente o hidróxido de sódio, que é conhecido também popularmente como soda cáustica, ou o hidróxido de cálcio, que é conhecido popularmente como cal também. Cada um deles tem vantagens e desvantagens. Ou também eu posso fazer o acerto de pH utilizando carbonatos, que podem ser o carbonato de sódio, conhecido popularmente como barrilha, ou o carbonato de cálcio, conhecido popularmente como calcário. Muito bem, vamos começar então pelo mais normal, que é utilizar a correção de pH por álcalis, né, por bases. Uma das mais utilizadas é o hidróxido de sódio, é a soda. Qual é a vantagem que a soda tem? A reação de neutralização, de acerto de pH com soda, ela é relativamente rápida. Num tempo de aproximadamente de 2 a 5 minutos de adição e agitação, eu consigo fazer com que o pH se estabilize. Eu consigo fazer a neutralização ou a alcalinização do meio rapidamente usando a soda. Outra vantagem que ela tem é que ela pode ser fornecida já na forma líquida, ou seja, numa solução a 50%, facilitando o manuseio e a dosagem também. Entre as desvantagens que a soda tem,
Uma delas é que, fatalmente, usando soda, nós vamos aumentar a condutividade do meio. Por quê? Porque a grande maioria dos sais de sódio são todos solúveis. A grande maioria não, a totalidade dos sais de sódio formados nas reações de neutralização serão solúveis. Então eu posso formar cloretos de sódio, carbonatos de sódio, sulfatos de sódio, fosfatos de sódio, nitratos de sódio, etc. e tal. E todos estes sais que eu vou formar nessa neutralização são solúveis. E isso vai fazer com que a condutividade do meio se eleve. E isso poderá ser um problema se eu tiver que fazer, por exemplo, um ensaio de ecotoxicidade no meu efluente. Porque fatalmente, aumentando a condutividade da solução, eu aumento a salinidade. E como os organismos testes são seres de água doce, pode ser que eu não consiga atingir a minha ecotoxicidade. Isso é um dos problemas. Segundo problema, aumentando a condutividade, eu aumento a salinidade, e consequentemente eu transformo esse efluente numa água saloba. E isso, uma água salobra, eu sei que é mais complicado de eu fazer reuso deste efluente utilizando ele com uma alta condutividade. Tá? Então, apesar da soda ter uma série de vantagens, dela ser fácil, de uma fácil manuseio, de ela ter um tempo de reação rápido, ela também tem algumas desvantagens, entre elas as que eu citei agora para vocês. Uma outra possibilidade é a utilização do hidróxido de cálcio, chamado comumente também de cal hidratada ou cal extinta. Não confunda com a cal virgem, que é o óxido de cálcio, que é aquele que os pedreiros usam em construção. No efluente nós vamos usar sempre o hidróxido de cálcio, é o CaOH2, o hidróxido de cálcio ou cal extinta ou cal apagada, ok? Muito bem, a cal ela tem algumas desvantagens, vamos começar pelo lado negativo, né? Entre elas, o tempo de reação de neutralização ela é bem mais lento do que a soda, porque ela é menos solúvel. O cal é uma base pouco solúvel em água. Então aqui, o tempo de reação de neutralização ele varia entre 5, no mínimo de 5 a 10 minutos, até às vezes 20, 30 minutos. Ou seja, eu preciso ter uma excelente agitação do meio e eu preciso de tempo para essa neutralização. É muito comum, às vezes, o pessoal adicionar soda, cal no efluente, vai lá, mede o pH, atingiu 8. Então, beleza, tá, vamos continuar então. Só que lá no final, quando ele vai fazer a medição, o pH está em 10. Mas como isso? Não deu tempo da reação completar. Então, sempre que adicione cal, a gente tem que aguardar de 10 a 15 minutos no mínimo de tempo de reação para poder fazer as medições e o pH se estabilizar. Então, essa é uma desvantagem. As reações são mais lentas que com a soda. Segunda desvantagem, a cal ela é fornecida em pó, geralmente, tá? Em pó. E, portanto, eu vou precisar de um sistema de agitação para fazer uma suspensão desse cal. Eu não consigo fazer uma dissolução, porque, como eu falei antes, a cal é pouco solúvel em água. Então, eu vou fazer uma suspensão desse cal em água, que vai ter que ser mantido sempre sob agitação para que eu possa dosar no meu efluente. Apesar de que hoje já existem várias empresas, vários fabricantes que fornecem o cal já em suspensão. Ou seja, eles fornecem o cal numa suspensão aquosa, que pela adição de espessantes ao meio do produto, eu consigo manter ele numa certa estabilidade, ou seja, vai demorar para haver essa separação. Mesmo assim, com o tempo ela acaba acontecendo, mas de um modo muito mais lento do que se eu não tivesse adição desses espessantes. Então, é hoje possível usar cal na forma de uma suspensão, de um, digamos assim, de um, como é que a gente pode dizer? Como se fosse um mingau, né? Um caldo ali, desse caldo disperso no meio da água. Tá? Essa é uma das desvantagens. Mas ela tem algumas vantagens também. Quais delas seriam as vantagens do cal? Primeiro, uma grande quantidade de sais de cálcio são pouco solúveis em água. Então, por exemplo, fosfatos de cálcio, sulfatos de cálcio e carbonatos de cálcio são pouco solúveis em água.
Como consequência, um efluente que for acertado o pH com cal, ele terá uma condutividade elétrica um pouco menor que o usado com soda. Só que como consequência disso, como os sais são menos solúveis, eu vou ter um aumento na geração de lodo. Usando cal para neutralizar um efluente, sempre vou gerar mais lodo, porque parte dos sais que estariam dissolvidos no meio líquido, eles serão precipitados em forma de sólidos, ok? Muito bem, um outro problema que pode ter o cal também, o uso do cal, é se eu não cuidar, eu posso aumentar a dureza do meio. E o aumento da dureza pode proporcionar a formação de incrustações, etc. no meio, ok? Uma outra possibilidade, além de usar os hidróxidos, seria usar os carbonatos, que no caso seria a barrilha, que é o carbonato de sódio, ou o calcário, que é o carbonato de cálcio. Eles costumam fazer elevações de pH um pouco mais suaves, não sobem tão bruscamente o pH como as bases. Porém, eles têm um sério problema. Além do aumento de custo deles custarem mais caro, eles, dependendo do efluente, eles vão produzir gás carbônico como subproduto. E o gás carbônico, que é um gás, pode acarretar a formação de espumas. Então, a tendência de formar espumas no efluente utilizando barrilha e calcário é muito maior. Por isso que são menos usados esses produtos no acerto de pH quando eu quero subir. Tá? Quando eu quero fazer o abaixamento do pH, eu vou utilizar basicamente ácidos. Tá? Os ácidos mais usados para fazer esse abaixamento de pH são o ácido clorídrico, também conhecido como ácido muriático, o nome popular, ou o ácido sulfúrico. Pessoal, nunca usem ácido nítrico, porque eu vou aumentar o nitrogênio total no meu efluente, então nunca usem ácido nítrico, e nem ácido fosfórico, porque eu vou aumentar o fósforo total no meu efluente. E aí eu vou ter um outro problema, que é eliminar esse nitrogênio e esse fósforo. Então, não usem ácido fosfórico e nem ácido nítrico. Usem ou clorídrico ou sulfúrico. Quais as vantagens e desvantagens de cada um? Bom, o clorídrico ele tem um problema. Ele forma muitos vapores, né? O ácido clorídrico é um gás que é dissolvido em água. Então, na hora que eu for utilizar o ácido clorídrico, além de eu gerar muitos vapores, ou seja, ele ser bem mais corrosivo, mais agressivo, até para os operadores e para as instalações da ETE, os sais que eu vou formar com ele serão cloretos. E a grande maioria dos cloretos são solúveis. Então, usando o ácido clorídrico e usando soda, por exemplo, a minha condutividade vai lá nas nuvens, né? Será extremamente alta. O ácido sulfúrico ele já é um ácido que tem menos problemas de volatilidade, então ele não forma vapores. A gente pode usar ele na forma concentrada, que seria o ácido sulfúrico concentrado a 98%, que ele também tem perigos, tá? Na hora de fazer a diluição dele, sempre a gente tem que jogar o ácido na água e jamais o contrário. Ou, dependendo da situação, vocês podem comprar ele até já na forma diluída, a 30, 20, 30, 40%, que se torna bem menos perigoso, né, na hora de manusear ele. As vantagens do ácido sulfúrico são que uma boa parte dos sais formados por ele, por exemplo, os sulfatos, principalmente os de cálcio, serão menos solúveis que os cloretos. E como consequência, se eu usar ácido sulfúrico, por exemplo, e cal hidratado, a tendência é que minha condutividade seja menor do que usando soda e ácido clorídrico. Ok? Então, basicamente, os produtos mais usados para acerto de pH são soda ou cal, para subir, e ácido clorídrico e sulfúrico para baixar. Pessoal, uma coisa muito importante, vocês têm que ter bastante cuidado, porque na grande maioria dos efluentes há um fenômeno chamado tamponamento. O que é o tamponamento? A maioria dos efluentes, eles são soluções tampão. O que é uma solução tampão? Uma solução tampão, pela definição da química, né, é uma solução formada por um sal formado de um ácido forte com uma base fraca, ou uma base forte com um ácido fraco, ou seja, é um sal conjugado. No momento que eu tenho uma solução tampão, pessoal,
há uma certa resistência na mudança do pH. Uma solução tampão é aquela solução onde, mesmo com a adição de quantidades significativas de um ácido forte ou uma base forte, o pH varia muito pouco. Então, quando a gente tem uma solução tampão, por exemplo, e a gente faz uma reação de neutralização deste ácido, né, ela mais ou menos acontece o que está aqui nessa curva aqui, ó, tá? Esta aqui é uma curva clássica de neutralização, onde aqui eu tenho o pH da solução, né, na vertical, e aqui eu tenho as quantidades que eu doso de ácido ou ácido ou álcali, ou base. Então, o que, que acontece? No início, eu doso uma certa quantidade de ácido ou base e o pH praticamente não varia. Até que chega a um ponto próximo da neutralidade, onde a mudança de pH ela é muito brusca. Então, às vezes, o pessoal está fazendo um tratamento de efluentes e começa a dosar, por exemplo, soda para subir o pH. O pessoal dosa soda, e vai dosando soda e o pH não muda praticamente. Por quê? Porque o meio está tamponado. Quando se consumir todo esse tampão de pH, o pH sobe bruscamente. Então, eu vou subindo o pH, demora até chegar no 6, por exemplo. Aí, de repente, eu boto lá mais umas gotinhas de soda e o pH já vai para 10. Mas como isso? Eu gastei tanta soda antes e o pH não mudou. E agora no final eu botei um pouquinho assim de soda e o pH disparou, né? É o famoso tamponamento. Então a gente tem que ter bastante cuidado quando o pH estiver próximo já da faixa da neutralidade para evitar o tamponamento. Isso acontece tanto subindo o pH quanto baixando. Quem já não tentou tratar um desengraxante alcalino saturado que descartou, né? Ele é uma solução tampão. Então você joga ácido, 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 ácido dentro e o pH quase não muda, né? Ele está em 14 e vai baixando 12, muito pouquinho, 10, quando chega ali no 8, vup, cai lá para 6. É o famoso tamponamento, né? Então a gente tem que ter cuidado quando for fazer esses sistemas de tratamento para evitar esse problema do tamponamento. Ok, pessoal? Muito bem, por hoje era isso, esse vídeo bem tranquilo, calmo sobre o ajuste de pH. No próximo vídeo eu quero tratar de um assunto muito interessante com vocês, tá? Que são os sistemas de tratamento contínuo e por batelada. Quais as características de cada um desses sistemas de tratamento contínuo e por batelada? Quais as vantagens de cada um, desvantagens e os cuidados que nós temos que ter ao utilizar esses sistemas de tratamento. Ok, pessoal? Por favor, gostaria de convidar todos que se inscrevessem no canal, que divulgassem esse vídeo para os seus conhecidos. Dá um ok aí no vídeo, isso ajuda bastante a gente a disseminar mais esse canal, cujo único e exclusivo intuito é compartilhar conhecimento. Ok, pessoal? Um abraço a todos e nos vemos até o próximo vídeo. Muito obrigado e boa semana a todos.